Shalom, shalom. O último episódio foi o sofrimento aumenta medida por medida. Você que é novo no canal, entra aqui, vai em playlist, vai estar tudo organizado desde o volume 1 até o volume 4. Vamos dar continuidade. As pragas trazidas por Arão. Da imposição da primeira das pragas até a passagem da última, após a qual os egípcios cederam tudo o que Moisés e Arão exigiram, decorreu um ano inteiro, pois 12 meses é o prazo estabelecido pelo Criador para a expiação dos pecados. O dilúvio durou 1 ano. Jó sofreu 1 ano. Os pecadores devem suportar as torturas do inferno por 1 ano, e o julgamento sobre Gog no fim dos tempos será executado pela duração de 1 ano. Moisés anunciou a primeira praga ao faraó uma manhã quando o rei estava caminhando pela beira do rio. Essa caminhada matinal permitiu que ele praticasse um engano. Ele se autodenominou um deus e fingiu que não se tinha nenhuma necessidade humana. Para manter a ilusão, ele se dirigia à beira do rio todas as manhãs e aliviava a natureza ali. Vocês entenderam, né? Sozinho e sem ser observado. Foi nessa hora que Moisés apareceu diante dele e gritou: "Existe um Deus que tem necessidades humanas?" "Na verdade, eu não sou Deus", respondeu o faraó. "Só finjo ser um diante dos egípcios, que são tão idiotas que se deve considerá-los asnos em vez de seres humanos." Então Moisés fez saber a ele que Deus transformaria a água em sangue, se ele se recusasse a deixar Israel ir. No aviso podemos discernir a diferença entre Deus e o homem. Quando o mortal abriga a intenção de causar dano ao inimigo, ele fica à espreita pelo momento em que pode dar um golpe inesperado. Mas Deus é franco. Ele avisou ao faraó e os egípcios em público sempre que uma praga estava prestes a descer, e cada aviso foi repetido por Moisés por um período de 3 semanas. Embora a praga em si tenha durado apenas 1 semana. Como o faraó não quis levar o aviso a sério, a praga anunciada por Moisés foi lançada sobre ele e seu povo. As águas se transformaram em sangue. É um provérbio bem conhecido. Bata nos ídolos, e os sacerdotes ficarão aterrorizados. O Criador feriu o rio Nilo, que os egípcios adoravam como seu Deus, a fim de aterrorizar o faraó e seu povo e forçá-los a fazer a vontade divina. Para produzir a praga, Arão pegou sua vara e estendeu sua mão sobre as águas do Egito. Moisés não teve parte na realização do milagre, pois o Criador lhe dissera: "Água que zelava pela tua segurança quando foste exposto no Nilo, não sofrerá dano por meio de ti." Arão mal havia executado a ordem divina quando toda a água do Egito se tornou sangue, mesmo aquela que era mantida em vasos de madeira e em vasos de pedra. A própria saliva de um egípcio se transformava em sangue assim que ele a ejetava de sua boca, e sangue também pingava dos ídolos dos egípcios. A transformação das águas em sangue foi planejada principalmente como uma punição para os opressores, mas era ao mesmo tempo uma fonte de lucro para os oprimidos. Deu aos israelitas a oportunidade de acumular grande riqueza. Os egípcios pagaram grandes somas por sua água, pois se o egípcio e um israelita tirassem água do mesmo coxo, a porção levada pelo egípcio estava fadada a ser inútil. Ela se transformava em sangue. Com certeza nada ajudou os egípcios em sua angústia, pois embora bebessem água do mesmo copo que um israelita, ela se tornava sangue em sua boca. No entanto, essa praga não impressionou o faraó como uma punição infligida em nome do Criador, porque com a ajuda dos anjos da destruição, os mágicos do Egito produziram o mesmo fenômeno de transformar água em sangue. Portanto, ele não deu ouvidos às palavras de Moisés. A próxima foi a praga dos sapos, e novamente foi Arão que realizou a maravilha. Ele estendeu sua mão com sua vara sobre os rios e fez com que sapos subissem sobre a terra do Egito. Moisés, cuja vida havia sido preservada pela água, foi impedido de envenenar seu salvador com os répteis. A princípio apenas um único sapo apareceu, mas ele começou a coachar, convocando tantos companheiros que toda a terra do Egito se encheu deles. Onde quer que um egípcio se posicionasse, sapos apareciam. E de alguma forma misteriosa, eles eram capazes de perfurar os metais mais duros, e até mesmo os palácios de mármore dos nobres egípcios não ofereciam proteção contra eles. Se um sapo se aproximasse deles, as paredes se partiam imediatamente. "Abram um caminho", os sapos gritavam para Pedro, "para que eu possa fazer a vontade do meu Criador." Imediatamente o mármore mostrou uma fenda pela qual os sapos entraram, e então eles atacaram os egípcios fisicamente, e os mutilaram e os subjugaram.
Em seu ardor para cumprir a ordem de Deus, os sapos se lançaram nas chamas incandescentes dos fornos e devoraram o pão. Séculos depois, as 3 crianças sagradas, Hananias, Misael e Azarias, foram ordenados por Nabucodonosor a prestar adoração aos seus ídolos, sob pena de morte na fornalha ardente. E eles disseram: se os sapos, que não tinham obrigação de glorificar o nome de Deus, no entanto, se lançaram no fogo para executar a vontade divina, referente à punição dos egípcios, quanto mais deveremos estar prontos para expor nossas vidas ao fogo, para a maior glória de seu nome. E os sapos zelosos não foram autorizados a ficar sem recompensa. Enquanto os outros foram destruídos pelo faraó e as casas egípcias no momento apontados como as últimas da praga, o Criador salvou aqueles nos fornos vivos. O fogo não tinha poder para lhes fazer o menor mal. Agora, embora os mágicos egípcios também trouxessem sapos para a terra do Egito com a ajuda de demônios, o faraó, no entanto, declarou-se pronto para deixar o povo ir, para sacrificar a Iá, o Todo-Poderoso. A diferença entre esta praga e a primeira era que a água transformada em sangue não lhe causou nenhum inconveniente pessoal, enquanto os enxames de sapos infligiam sofrimento físico, e ele fez a promessa a Moisés de deixar Israel ir, na esperança de se livrar da dor que sentia. E Moisés, por sua vez, prometeu suplicar a Deus por ele no dia seguinte. Não poderia ser feito imediatamente, porque o prazo de 7 dias ainda não havia decorrido. A oração oferecida por Moisés em favor do faraó foi atendida, todos os sapos pereceram, e sua destruição foi rápida demais para que eles se retirassem para a água. Consequentemente, toda a terra estava cheia do fedor dos sapos em decomposição, pois eles eram tão numerosos que cada homem dos egípcios reuniu 4 montes deles. Embora os sapos tivessem enchido todos os mercados, estábulos e moradias, eles recuaram diante dos hebreus como se tivessem sido capazes de distinguir entre as 2 nações e soubessem qual delas era apropriado abusar e qual tratar com consideração. Além de poupar os hebreus na terra do Egito, os sapos se mantiveram dentro dos limites da terra, de forma alguma invadindo o território das nações vizinhas. De fato, eles foram um meio de resolver pacificamente uma antiga disputa de fronteira entre Israel e a Etiópia. Onde quer que aparecesse, estendia-se o domínio egípcio. Tudo além de sua linha pertencia à Etiópia. Faraó era como os ímpios que clamam a Deus em sua angústia, e quando suas fortunas prosperam, deslizam de volta para seus velhos e ímpios caminhos. Assim que as rãs partiram dele, de suas casas, de seus servos e de seu povo, ele endureceu seu coração novamente e se recusou a deixar Israel ir. Então Deus enviou a praga dos piolhos, a última daquelas trazidas ao Egito pela mediação de Arão. Moisés não poderia ter parte nisso, pois, disse Deus, a terra que te deu proteção quando te permitiu esconder o egípcio morto, não sofrerá por tua mão. Os mágicos egípcios, tendo se gabado de que eram capazes de produzir as 2 primeiras pragas, uma ostentação vazia, pois eles não as trouxeram com seus encantamentos, mas apenas porque Moisés quis que o fizessem. Deus os envergonhou com a 3ª praga. Eles tentaram em vão imitá-la. Os demônios não puderam ajudá-los, pois seu poder é limitado à produção de coisas maiores do que um grão de cevada, e os piolhos são menores. Os mágicos tiveram que admitir: este é o dedo de Deus. Seu fracasso pôs fim de uma vez por todas às suas tentativas de fazer como Moisés fez. Mas o coração do faraó estava endurecido, e Deus falou a Moisés, dizendo: este sujeito perverso continua duro de coração, apesar das 3 pragas. A 4ª será muito pior do que as que precederam. Vá até ele, portanto, e avise-o. Seria bom para ele deixar meu povo ir, para que a praga não venha sobre ele. Por hoje, só esse episódio. Essa semana eu vou tentar postar mais um, pelo menos aqui. E a gente vai dar sequência nas pragas trazidas por Moisés. Já sabe, se é novo no canal, eu me chamo Hudson. Deixe seu gostei. Se gostar do conteúdo, se inscreva para receber notificação de todos os vídeos semanalmente que eu posto. E até a próxima. Shalom, shalom.